Há um momento silencioso em que tudo muda. E esse momento quase nunca começa com palavras. Ele nasce no espaço entre o que você calou e o que ele esperava ouvir. É ali, na sua ausência de justificativa, que o ego dele começa a tremer. E acredite, não há defesa emocional que o prepare para isso. Você pode ter passado semanas tentando se fazer entender. Pode ter chorado tentando traduzir sentimentos em frases longas. Pode ter feito o impossível para mostrar o quanto sua presença merecia ser notada. Mas o que realmente faz o ego de um homem estremecer não é o que você diz, é o que você para de fazer. Quando você solta o controle, quando você não se apressa para responder, quando você não procura mais se encaixar, ele sente. Sente como quem percebe uma mudança na temperatura de um lugar. Você não precisa explicar, ele apenas sente. E esse sentir desconfortável ativa algo no fundo da mente dele que os psicólogos chamam de dissonância silenciosa. Carl Jung dizia que aquilo que você evita encarar dentro de si acaba assumindo o controle das suas ações. E é exatamente isso que começa a acontecer quando uma mulher simplesmente para de se moldar. O ego dele, acostumado a ter seu reflexo validado pelo que você entregava sem medida, de repente encontra o vazio. Não porque você sumiu, mas porque você voltou para si. E é aí que tudo se inverte. Porque enquanto ele se perguntava o que ela tem que falta nas outras, você estava ocupada descobrindo o que você tem que nunca deveria ter esquecido. Esse reencontro com a própria dignidade cria um campo ao redor de você. Não é visível, mas é inegavelmente sentido. Ele sente. E o ego dele treme. Porque pela primeira vez, ele não tem mais controle sobre o seu coração. Sabe por quê? Porque o que assusta o ego masculino não é a raiva, nem o choro, nem o grito. O que realmente desarma o ego de um homem é o seu silêncio quando ele esperava gritos. É o seu sorriso quando ele contava com o drama. É a sua paz quando ele imaginava que você estaria implorando. O silêncio não é ausência. O silêncio é resposta. É afirmação. É presença ampliada. E quando essa presença se afasta do jogo emocional, o ego não sabe como reagir. Ele começa a inventar desculpas, alimentar o orgulho, fingir desinteresse. Mas internamente, ele treme. E quanto mais ele tenta fingir que não se importa, mais ele se entrega à necessidade de entender o que aconteceu com você. Porque há uma verdade que ninguém gosta de admitir. Quando uma mulher muda sem alarde, quando ela para de tentar provar o próprio valor, ela ativa algo primitivo no instinto de um homem. E esse algo tem nome: perda. Ele começa a correr atrás não porque sente amor, mas porque o ego dele não suporta perder o que ele achava que sempre estaria ali. E aqui está o detalhe mais profundo. Não é que ele tenha deixado de gostar de você antes. O sentimento pode até ter existido, mas o ego, esse filtro pelo qual ele enxerga tudo, impede que ele sinta com profundidade enquanto acredita que te tem por perto, garantida, sempre à disposição. É só quando ele perde o controle emocional que o sentimento tem espaço para crescer. O ego masculino, muitas vezes, confunde atenção com posse. E quando essa atenção desaparece, ele entra em estado de alerta. Começa a se perguntar: será que ela conheceu alguém? Será que ela cansou de mim? Será que agora ela viu que pode ser feliz sozinha? E é nessa avalanche de perguntas não respondidas que ele perde o chão. Porque agora você se tornou um mistério. E tudo o que é misterioso atrai. Mulheres que descobriram o próprio valor não imploram por atenção. Elas impõem presença com silêncio. Elas não correm atrás. Elas seguem caminhando com dignidade. E esse caminhar independente é o que fere o ego daqueles que estavam acostumados com você, girando ao redor deles. O que mais abala o ego de um homem não é você dizer que está cansada. É ele perceber que você já descansou e decidiu seguir em frente. É olhar para você e não encontrar mais aquela expectativa no seu olhar. É não sentir mais o peso das suas perguntas. É não saber mais se você ainda quer saber dele, porque o ego se alimenta da certeza de que ainda está em destaque no coração de alguém. E quando essa certeza some, o ego entra em desespero. Esse desespero
é silencioso. Não vem com gritos nem confissões. Vem com olhares mais demorados, mensagens aleatórias, tentativas sutis de reaproximação. Ele quer entender o que mudou, mas não tem coragem de perguntar diretamente, porque sabe, lá no fundo, que a mudança que mais o assusta é aquela que aconteceu dentro de você. E essa mudança tem nome: maturidade emocional. Porque quando você amadurece emocionalmente, você para de entregar o que o outro ainda não está preparado para receber. Você não força a presença. Você não implora por reciprocidade. Você não precisa provar o tempo todo que merece amor, porque você já sabe, você já entendeu. E quando isso acontece, o jogo vira. Não porque você quis se vingar, mas porque finalmente você entendeu que não era sobre ele. Era sobre você o tempo todo. E o seu retorno para si mesma é o que faz ele tremer. Não por medo de você, mas por medo de não encontrar outra mulher que tenha a coragem que você teve de se reconstruir em silêncio. Essa reconstrução muda tudo. Ela altera o campo invisível das suas relações. Ela coloca limites onde antes havia carência. Ela transforma a ansiedade em discernimento. E, acima de tudo, ela faz com que você não aceite mais aquilo que já te fez duvidar do próprio valor. Essa energia é rara, e quando um homem perde uma mulher que aprendeu a acessá-la, ele corre atrás. Não porque te ama como antes, mas porque ele sabe, mesmo que não saiba explicar, que algo nele ficou menor depois que você partiu. Esse é o ponto exato em que o ego dele treme. Quando você não volta mais para o lugar que antes te diminuía. Quando você se levanta, não para se vingar, mas para se respeitar. E esse respeito próprio é o que transforma sua ausência em presença marcante, em lembrança constante, em ponto de retorno impossível. Você não precisa de gritos, de provas barulhentas, nem de planos maquiavélicos para que um homem perceba que te perdeu. O que realmente o desestabiliza não é o que você faz, mas o que você deixa de fazer. Porque o seu distanciamento não provoca barulho, mas cria um eco. E o ego dele, tão acostumado ao seu esforço, não sabe como lidar com esse eco. Há uma diferença profunda entre a ausência de alguém que quer causar dor e a ausência de alguém que encontrou paz. A primeira é teatral, previsível, feita para provocar. A segunda é calma, sólida, inegociável. E é essa que desarma, porque o ego está preparado para o jogo, mas não para a transcendência. Ele não espera que você evolua emocionalmente. Ele espera que você reaja. E quando você não reage, quando você se recolhe sem mágoas nem chantagens, ele entra em colapso silencioso. A mente dele começa a construir teorias. Será que ela conheceu alguém melhor? Será que ela cansou de tentar? Será que depois de tudo, ela finalmente entendeu que merece mais? Essas perguntas parecem simples, mas para o ego, elas são ameaças. Porque cada uma dessas possibilidades representa uma coisa: perda de controle. Jung falava sobre os complexos emocionais que tomam conta da psique quando confrontados com o inesperado. E o que pode ser mais inesperado do que uma mulher que, em vez de implorar, apenas se levanta e vai embora? Sem estardalhaço, sem avisos, sem drama. Ela simplesmente para. E nessa pausa, ela se liberta. E no silêncio dela, ele se perde. Ele pode tentar fingir indiferença. Pode postar fotos, parecer feliz, fazer parecer que está tudo normal. Mas esses gestos são sempre exagerados, porque não vêm da plenitude. Vem da tentativa de compensar o que ele sente. E o que ele sente, embora não admita, é medo. Medo de não ser mais necessário. Medo de ser substituído. Medo de não ter deixado nada em você que te fizesse voltar. Só que o ponto é que você não quer mais voltar. Porque quando uma mulher mergulha em si mesma e entende o próprio valor, ela não deseja mais convencer ninguém disso. Ela não precisa mais ser validada. Ela deixa de buscar aprovação em olhos que não sabem enxergar. E essa mudança é o que faz o ego dele desmoronar. Sabe o que dói nele? Não é a sua partida, é a sua leveza depois dela. É perceber que você não está fazendo jogo, está vivendo, que você não está tentando ser desejada, está em paz. Isso fere mais do que qualquer discussão,
porque não é algo que ele possa rebater, é algo que ele sente. E sentir, para um ego acostumado a dominar, é sinônimo de fraqueza. Ele começa a lembrar de detalhes que ignorava, das conversas que interrompia, das mensagens que não respondia com atenção, das vezes em que você pediu algo simples e ele não entregou. Ele vai lembrar de tudo isso. Mas agora é tarde, porque o silêncio que você deixou atrás de si se transformou em aprendizado. E esse aprendizado não permite mais retornos para lugares pequenos. Você cresceu, você se expandiu, e agora ele está preso na versão dele que não acompanhou seu voo. Ele pode até tentar te alcançar, mas você já não anda mais nos mesmos caminhos. E isso não é crueldade, é consequência. É o preço que se paga por não valorizar o que se tem enquanto ainda há tempo. Por isso, se você está nesse momento de recolhimento, se está olhando para dentro e resgatando pedaços seus que estavam adormecidos, continue, porque esse processo é mais poderoso do que qualquer vingança. Ele não te faz amarga, ele te cura. E é essa cura que emana de você como uma nova frequência, como uma nova presença. E essa nova presença é o que desestabiliza o ego de qualquer homem que achou que teria você para sempre. Você não precisa fazer nada para provar isso. Apenas seja, apenas viva. Porque uma mulher que vive em paz consigo mesma é a presença mais perturbadora para quem só soube lidar com ela pela ausência. Se você chegou até aqui, eu preciso te dizer uma coisa com todo o carinho. É muito especial ter você por aqui. Mesmo sem te conhecer, eu sinto que você está vivendo algo profundo. Algo que pede força, mas também pede leveza. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, se te acolheu de alguma forma, deixa um comentário. Me conta o que você está sentindo. Às vezes, desabafar já é o primeiro passo para sair de um ciclo. E se quiser caminhar com a gente nessa jornada, se inscreve no canal. Aqui você nunca vai estar sozinha. Existem coisas que um homem só começa a perceber quando você deixa de tentar salvar o que ele não soube cultivar. Você pode ter entregado amor com as duas mãos, pode ter esperado mudanças, pode até ter acreditado em promessas feitas em tons suaves. Mas o dia em que você para de ceder, o chão dele começa a rachar. Isso acontece porque, no fundo, muitos homens não são ensinados a lidar com a perda de algo que não foi conquistado com esforço. Eles se acostumam com a presença feminina como se fosse um direito automático, uma certeza. E quando essa certeza se quebra, o ego que vivia confortável no pedestal do hábito não sabe lidar com o vazio que fica. O problema é que, muitas vezes, esse homem não percebeu que você cedia não porque era fraca, mas porque era forte o suficiente para acreditar que ele podia melhorar. Você acreditou nos sinais, tentou se adaptar às falhas, suportou o silêncio dele em noites longas, engoliu palavras que queria gritar. Você se doou, não por carência, mas por esperança. E o que ele fez com isso? Talvez ignorou, talvez zombou, talvez apenas se acomodou. Mas aí vem um momento em que algo muda. Você acorda um dia e não sente mais vontade de discutir. Você olha para ele e percebe que o laço que te prendia agora é só um fio solto. E esse despertar é silencioso. Não precisa de drama, não precisa de brigas. Basta um olhar no espelho e um pensamento que ecoa fundo. Eu não mereço viver pela metade. A partir daí, tudo muda. Você não deixa de amar de repente. Você apenas cansa de se diminuir para caber. E quando você para de se diminuir, o outro começa a perceber o quanto ele crescia às suas custas. Esse é o ponto onde o ego dele treme. Quando você impõe, com silêncio e distância, um limite invisível. Um muro construído não com raiva, mas com lucidez. E o que esse homem sente? Primeiro confusão, depois frustração, por fim, desespero. Porque o que ele tinha como certo agora se move com leveza para longe. E essa distância não pode mais ser preenchida com desculpas, nem com gestos vazios. Você evoluiu. Você se tornou alguém que não aceita mais o raso. É nesse ponto que muitos começam a se reaproximar. Usam palavras como saudade, erro, falta. Dizem que não sabiam o que tinham. Dizem que mudaram. Mas agora,
Você não é mais quem ouve essas palavras com o coração desprotegido. Você escuta com a alma, e a alma tem memória. Ela lembra da dor, e ela sabe reconhecer a diferença entre amor e necessidade. Jung dizia que a cura está em integrar o que foi rejeitado. E você, mulher, passou tempo demais rejeitando sua própria essência para agradar alguém que só soube te aceitar em pedaços. Agora você se reintegra, você volta a si. E nessa volta você percebe que não precisa mais implorar por gestos mínimos. Você merece presença inteira, verdade inteira, amor inteiro. É esse novo padrão que ele não sabe lidar, porque agora ele teria que oferecer tudo o que antes recusava entregar. E mais, ele teria que fazer isso sabendo que você pode, perfeitamente, ser feliz sem ele. Isso abala o orgulho, porque por mais que um homem se mostre confiante, há uma parte do ego dele que se alimenta da ideia de ser necessário. Quando essa parte percebe que não tem mais espaço em você, ela entra em crise. Não é mais sobre o amor que ele sente, é sobre o medo de não ter mais o lugar que um dia ocupou. E esse medo o move. Mas o que você faz agora é diferente. Você observa, você respira, você se escuta, porque pela primeira vez, você não quer mais um relacionamento para se sentir viva. Você quer uma vida onde o amor seja escolha, não salvação. E isso muda tudo, porque agora ele precisa te reconquistar. Mas você não é mais a mulher que precisa ser conquistada. Você é a mulher que precisa ser acompanhada, que precisa ser respeitada, que precisa ser vista em sua inteireza, e não apenas como uma extensão do desejo masculino. Essa nova versão de você, essa que não implora, que não se dobra, que não precisa provar nada, é a mulher que ele nunca esperava perder. E agora que perdeu, ele percebe. O que treme não é só o ego, é a estrutura inteira que ele construiu baseada em controle, em certeza, em presença garantida. Você virou o espelho daquilo que ele não quis ser. Alguém que escolhe amar com maturidade. Alguém que não mede esforço para crescer junto. Alguém que não precisa ser lembrada do próprio valor. Há um tipo de mulher que, quando finalmente entende o seu valor, não volta mais a ser quem era. Não por orgulho, mas porque seria impossível. Algo dentro dela se quebra, e essa quebra não é destruição, é libertação. É o fim do ciclo onde ela precisava ser aceita. É o começo da jornada onde ela mesma se acolhe. Quando você aprende a ser o seu próprio lar, não existe mais desespero. Não existe mais corrida atrás de quem não quer ficar. Porque o amor que antes transbordava de carência, agora transborda de plenitude. E isso muda completamente a maneira como você se relaciona. Você não aceita mais presenças mornas. Você não tolera mais ausências disfarçadas de presença. Você não se adapta a silêncios que machucam. E aí está o ponto que mais abala o ego de quem te perdeu. Perceber que você não está mais tentando convencer ninguém a te escolher. Você se escolheu. E esse gesto é tão simples, tão discreto, mas tão poderoso que ele abala tudo o que antes era certeza. Porque agora ele vê uma mulher que não precisa ser salva. Uma mulher que não está esperando um resgate emocional. Uma mulher que não teme ficar só. Ele observa você de longe e percebe aquela dependência afetiva que ele usava como muleta para manter o controle. Não existe mais. Aquela expectativa constante, aquela espera silenciosa, aquele olhar pedindo validação, sumiram. E no lugar disso, nasceu algo que ele nunca soube lidar: independência emocional. E essa independência não grita, não se exibe. Ela apenas está presente nos seus olhos calmos, presente na sua ausência de urgência, presente na forma como você caminha, com a cabeça erguida e o coração tranquilo. Ele vê tudo isso e tenta entender onde foi que te perdeu. Mas não há um momento exato. Você não foi embora num dia específico. Você apenas começou a voltar para si. E cada passo seu foi silenciosamente se afastando dele. O que antes era laço virou aprendizado. O que antes era tentativa virou consciência. E o que antes era amor cego virou amor lúcido. Amor por você. E quando uma mulher começa a amar a si mesma com profundidade, não há ego que aguente. Porque esse amor é exigente. Ele não se contenta com migalhas. Ele não espera por promessas.
Ele observa atitudes. Ele exige presença real. É por isso que, agora, ele se desespera. Porque percebe que, para te ter de volta, não bastaria uma mensagem de madrugada ou um pedido ensaiado de desculpas. Ele teria que nascer de novo. Teria que rever tudo o que aprendeu sobre amar. Teria que abandonar o controle. Teria que abrir mão do ego. E isso para muitos é impossível. Então ele corre. Mas corre não por amor. Corre por medo. Medo de ter perdido alguém que o fazia sentir inteiro. Mesmo que ele não soubesse dar nada em troca. E você, pela primeira vez, não corre junto. Você fica, não no mesmo lugar, mas em você. Fica em paz. Fica em silêncio. Fica presente. E essa presença, mesmo distante, é o que ecoa mais forte na mente de quem achou que teria você para sempre. Jung diria que aquilo que não integramos em nós mesmos, projetamos nos outros. E ele projetou em você a cura que ele nunca quis fazer. Mas você não é mais responsável pela dor que ele se recusa a encarar. Você não é mais ponte. Você é destino. E quem quiser te alcançar, precisa estar disposto a andar o caminho com maturidade e verdade. Você não está fechada para o amor. Você apenas aprendeu que amor não pode custar sua paz. Que presença não pode vir com descuido. Que laço não pode apertar até machucar. E que amar alguém nunca mais será mais importante do que amar a si mesma. E um dia, ele finalmente entende. Não porque alguém lhe explicou, não porque ele leu algo em algum lugar. Ele entende, porque sente. Sente sua ausência nas entrelinhas da própria rotina. Sente sua falta quando passa pelos lugares onde você costumava sorrir com doçura. Sente seu nome nos espaços vazios entre uma conversa e outra. E o que antes era certeza vira eco. É assim que o ego se desfaz, em silêncio. Ele se desfaz quando não há mais retorno garantido. Quando o rosto que costumava ceder agora aparece em lembranças, mas com outros olhos, com outra postura. O ego se desfaz quando o controle escapa pelos dedos. Quando ele percebe que você não apenas foi embora, você se transformou. E o pior castigo para um ego que sempre acreditou que teria tempo é saber que perdeu para sempre aquilo que achava que podia recuperar a qualquer momento. Mas o que ele não sabe, e talvez nunca entenda, é que você não o abandonou por orgulho. Você se foi porque finalmente percebeu que seu silêncio estava gritando por respeito. Você se foi porque não fazia mais sentido permanecer onde você precisava se explicar o tempo todo. Você se foi porque, um dia, olhou no espelho e sentiu falta de si mesma. Essa ausência foi a maior prova de amor que você já deu a si mesma. E é por isso que agora você não sente culpa. Porque sua partida foi sagrada. Foi um rito íntimo de renascimento. Não foi fuga, foi escolha. Não foi impulso, foi maturidade. E quando uma mulher escolhe a si mesma, ela nunca mais volta para o que a diminuía. Enquanto ele tenta entender o que aconteceu, você já está em outro tempo. Um tempo onde você planta presença e colhe reciprocidade. Um tempo onde o amor é construção, não fantasia. Um tempo onde você não aceita mais portas entreabertas. Ou te amam inteiro, ou você prefere estar só. O ego dele treme porque você parou de perguntar. Porque você não se justifica mais. Porque agora você responde com ações. Você responde com distância. Você responde com paz. E isso, para alguém que sempre se alimentou do seu desequilíbrio, é insuportável. E sabe o que é mais bonito? É que você não deseja vingança. Não espera que ele sofra. Você apenas deseja seguir. Deseja viver em paz. E essa serenidade é o que mais inquieta quem te perdeu. Porque ela mostra que você superou. E superar é o que realmente assusta. Mais do que qualquer mágoa, mais do que qualquer lágrima. Carl Jung dizia que o verdadeiro despertar acontece quando deixamos de tentar mudar o outro e começamos a nos transformar. Você fez isso, e essa transformação não tem volta. Você se tornou a mulher que ele não soube amar, mas que agora ele não consegue esquecer. E isso por si só já é uma resposta que ecoa mais alto do que qualquer discussão. Ele pode até tentar recomeçar, pode procurar novas distrações
inventar novos caminhos, ensaiar novos amores. Mas lá no fundo, ele sempre vai lembrar de você. Não pelo que você fez por ele, mas pelo que você fez por si mesma. Porque foi exatamente isso que ele nunca esperava. Que você deixasse de girar em torno dele e passasse a girar em torno do seu próprio sol. Você não é lembrada pelo seu grito. É lembrada pelo seu silêncio. Você não é marcada pelas promessas que ouviu, mas pelas que fez a si mesma quando decidiu não aceitar menos do que merece. E esse tipo de lembrança não passa. Ela permanece, como um perfume leve no ar, como um suspiro guardado na memória, como uma escolha que ele não soube fazer e que agora vive lembrando que perdeu. Você não precisa voltar e nem precisa esperar que ele entenda tudo, porque talvez ele nunca entenda. E está tudo bem. Você não vive mais para ser compreendida por quem se recusa a ver. Você vive para ser inteira, para ser sua, para ser livre. E esse é o final mais bonito de todos, porque não termina em reconciliação, termina em respeito. E o primeiro respeito é por você mesma. Se essa mensagem te tocou, se em algum lugar da sua história você sentiu que essas palavras falavam com você, eu te convido com muito carinho a fazer parte dessa jornada com a gente. Esse canal não é só um canal, é um espaço de cura, de troca, de silêncio respeitado. Escreve nos comentários como você está, o que você viveu, o que ainda sente. Seu relato pode ser um abraço para outra mulher que também está tentando se levantar. E se quiser seguir caminhando com a gente, se inscreve no canal. Aqui a sua dor é respeitada e a sua força celebrada.